aquece a nossa alma. Vinde, Espírito Santo, me renova. Vinde, Espírito Santo, e cria. Vinde, Espírito Santo, me transforma. Vinde, Espírito Santo, me envia. Vem, Santo Espírito, enchei os corações, traga vossa luz, derrama os vossos dons. Vem, Santo Espírito, de sabedoria, dai-me tua força para viver a cada dia. Vem, Santo Espírito, de sabedoria, dai-me tua força para viver a cada dia. Vem com teu poder, me traga teu conselho, enche o meu espírito, me tira todo medo. Vem, Santo Espírito, de sabedoria, dai-me tua força para viver a cada dia. Vem, Santo Espírito, de sabedoria, dai-me tua força para viver a cada dia. Vem com piedade, dai-me o temor, ensina-me a viver o teu pleno amor. Vem, Santo Espírito, de sabedoria, dai-me tua força para viver a cada dia. Vem, Santo Espírito, de sabedoria, dai-me tua força para viver a cada dia. Vem com entendimento, me faça compreender a tua ciência, eu quero conhecer. Vem, Santo Espírito, de sabedoria, dá-me tua força para viver a cada dia. Vem, Santo Espírito, de sabedoria, dai-me tua força para viver a cada dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus é maior, fala grosso. Fala boa noite pra nós, todo mundo. Boa noite. Boa noite. É um prazer de novo estarmos juntos. Nós comunidade, nós grupo Nossa Senhora Aparecida, com todos os outros grupos e família.
É com alegria que nós estamos de novo meditando a palavra de Deus, rezando, atendendo ao chamado de Nossa Senhora de Fátima, né? Rezar o terço, principalmente o rosário, pelo menos no mês de maio, mas deveria ser todos os dias, porque a oração é o alimento da nossa alma, né? E hoje, em especial, quando nós estávamos rezando de manhã, como todas as manhãs, na quarta-feira, como eu já disse, a gente reúne aqui para rezar. Alguns irmãos não estão vindo, né, pela situação, mas nós vamos lembrar alguns pedidos de Nossa Senhora. E hoje, como eu já disse, toda quarta-feira nós não pedimos, nós procuramos ver a necessidade de que Nossa Senhora tem naquele momento e procurar ter entendimento, pedindo o seu auxílio, pedindo que Nossa Senhora venha nos ajudar a se unir com o céu e a terra, né? Com tantas pessoas que ainda estão rezando, enclausuradas. Tem muitas pessoas que vivem em clausura, em oração, em penitência pelo mundo, mas são muito poucas. Então é necessário que nós, que falamos que somos cristãos, tenhamos a obediência, ao menos, em ouvir os apelos de Nossa Senhora. E hoje eu estava lembrando, por ser o mês de maio, né, o mês de Nossa Senhora de Fátima, lembrando mais desse título, eu estava lembrando das penitências dos pastorinhos. Zolina, pede por favor silenciar um pouquinho, lá nós temos inquilinos, né? Então é difícil a gente fazer ao vivo sem barulho. Então eu queria que vocês lembrassem comigo. Os 3 pastorinhos eram crianças de tudo. A mais velha era a Lúcia, com 12 anos. E a pequenininha, que tinha 8 anos apenas, né? Que era uma menina assim meio tempestuosa. Ela era mais agitadinha do que os outros. E quais foram os apelos que eles tiveram de Nossa Senhora? Penitência, oração, para acabar a guerra. Tudo aquilo que a gente já sabe, Nossa Senhora pedindo para vestir com modéstia, sermos modestos. E outras coisas que Nossa Senhora pediu. Mas principalmente a oração e a penitência. E eu, vendo esses dias para trás, um pouco só que eu assisti o filme dessa pastorinha, uma delas que é a mais novinha, né? Como que é o nome dos pastorinhos, vocês lembram? Lúcia? Jacinta, Lúcia, e Francisco. A Jacinta tinha apenas 8 anos. E como acho que a maioria sabe, que os 2 menores, que eram irmãos, primo da Lúcia, morreram 3 anos após aquilo que Nossa Senhora havia revelado. E eu vendo o filme dessa menina, relatando um pouco, né, do que eles viveram, e ela então reclamando, Deusemar, eu tenho que ficar sem comer minha merenda, eu tenho que ficar sem brincar. Mas fazia, né? Uma menina de 8 anos fazia penitência, falava, não, hoje nós não vamos comer nosso lanche. Hoje nós não vamos brincar, porque Nossa Senhora pediu. E o anjo preparou eles primeiro, né? Em oração, antes que viesse Nossa Senhora. Foi quando o anjo pede para eles rezarem aquela oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram e não esperam e não vos amam. Então, essas crianças tão pequenas, e eu olhando aquela atitude, né, de Jacinta doente. Imagina a menina com febre alta já, né, vários meses, por muito tempo. Ela foi operada, ela chegou a ser operada e a mãe não podia ficar junto, porque era como agora a epidemia, não podia ficar junto, né? Essa gripe espanhola foi algo também violento que aconteceu na época. Tanto que ela e Francisco morreram da doença. E outros parentes, né? Então, a mãe não podia ficar próxima o tempo todo. Então, a enfermeira se apegou a ela. E a mãe pedindo, olha, você não tem filho, mas cuida da minha filha como se fosse sua. E aquela enfermeira, já perto dela morrer, agonizando, ela pega no ventre daquela enfermeira
e a enfermeira concebe a graça de ser mãe. Depois passa também relatando que ela pôs o nome de Jacinta. Então, assim, uma criança acolheu os pedidos de Nossa Senhora. Uma criança não só acolheu, sofreu também. Eles foram presos, perseguidos, muitos queriam calar, né, a voz deles. E a gente imagina criança sofrer tudo isso, né? E nós não queremos nos penitenciar com nada. As pessoas parecem que vivem como tudo normal, e é sobre isso hoje que a gente vem pedir nos apelos de Nossa Senhora de manhã. Enquanto rezávamos o terço, eu quero pedir a Maria Angélica a sua ajuda, porque eu sei que não é só eu que sou inspirado, você também aí é inspirado, é chamado. E me chamou muita atenção quando ela pediu para a gente cuidar das crianças. Ela veio me pedindo isso já tem algum tempo, e eu já me comprometi que assim que passar tudo isso vai ser um dos meus trabalhos. Cuidar das crianças, ensinar as crianças a cantarem, tocarem. Eu tenho um projeto aqui no meu coração que, se Deus quiser, isso vai acontecer. Então, as crianças de hoje vão ser os jovens, vão ser os pais. Então Nossa Senhora pediu hoje que nós meditássemos muito, porque eu perguntei para ela, está acabando? Nós temos mais algo a fazer ainda para rezar e ajudar? Então ela disse que ainda precisa ter algumas mudanças que ainda não houve. Conscientização dos nossos pecados, de pecados que estão ainda comum aos olhos de muitos e que parece muito comum. As pessoas acostumam tanto que não percebem. Então a Maria Angélica vai falar um pouquinho do que ela percebeu. Por favor, Maria Angélica. Hoje, na oração de intercessão pelo nosso grupo, na parte da manhã, às 9 da manhã, eu senti muito forte no coração de pedir pela nossa geração futura, pelos nossos futuros médicos, pelos nossos futuros governantes, pelos nossos futuros sacerdotes. Então, hoje na nossa oração, vamos colocar a nossa futura geração, as crianças que estão nas nossas famílias, crianças que a gente conhece. Vamos colocar todas elas em intenção, toda a geração futura do mundo inteiro. Então, e hoje, lendo a palavra de Deus, que é João 16, 12 a 15. João 16, 12 a 15. Depois da Páscoa já começa a preparação para Pentecostes. E eu vou pegar de surpresa agora, porque alguém me pediu aqui no grupo, eu não vou falar nome, mas me pediu que explicasse o que é Pentecostes. E o Deusmar pesquisou para nós. Vem aqui, Deusmar. O que significa a palavra Pentecostes, para explicar direitinho. E inclusive a Glaucia colocou hoje, eu observei que pôs no grupo. A palavra Pentecostes, né, é vinda de uma festa cristã, né, e que celebra também o 50º dia, Penta, né, o 50º dia após após a celebração da Páscoa, né, os 50 dias após a vinda da celebração da Páscoa na Igreja Católica, né, Pentecostes. Ou seja, é mesmo uma celebração da igreja cristã que vem há muitos anos, né? E que significa o 50º dia após a celebração da Páscoa pela igreja cristã. Então vem falando de lá para cá, a gente já preparando, né, para o Pentecostes. Eu lembro bem quando o Brasil ganhou 5 vezes a Copa. Penta, é Penta, né? Eles gritavam com alegria. Penta, 50 dias então após a Páscoa. As igrejas que celebram Pentecostes, a Igreja Católica e os ortodoxos, né? Mas os ortodoxos não são do mesmo dia, eu não sei quando é que eles celebram. Então a palavra de Deus que está em João, capítulo 16, versículo de 12 a 15. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora.
quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse, há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse, há de receber do que é meu, e vô-lo anunciará. Recebemos então o Espírito Santo de Deus. E Ele que nos fala, o Espírito Santo que nos anuncia o que ainda está por vir, vai nos conduzindo, vai guiando, vai dirigindo. A partir do momento que a gente pede a Deus o conselho, como nós cantamos agora nessa folha, todos os dons do Espírito Santo, que é entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade, fortaleza, temor a Deus. Então são os dons espirituais que nós devemos almejar, desejar, porque tudo nos faz seguir quando a gente está sobre a verdade. E é sobre isso que eu quero falar. O que é verdade? Essa palavra verdade já está em outras passagens da Bíblia, quando diz lá em João 14, versículo 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem está com Jesus, na verdade, ele está na vida plena. Está vivendo a vontade de Deus. Mas aqui é preciso que a gente saiba o quanto a gente às vezes está dentro da mentira, se dizendo verdadeiros. E ao meditar sobre isso, eu pensando no que Maria Angélica sentiu, né, do que virão no futuro, como serão os médicos, como serão os profissionais, como serão os professores, como serão no amanhã. Será que estão aprendendo alguma coisa em casa? Eu vejo hoje as crianças tão pequenas ainda, dançando tão sedutoras, né? Parece que os pais brigam, mas não ensinam o porquê não deve ser assim. O que a palavra de Deus em Mateus fala? Que seu olho é... Se pecar, arranca. Quem é que está arrancando o olho por aí? Quem é que tem coragem de arrancar o olho, né? Porque é fácil eu levar o outro a pecar, ou eu ver o pecado do outro. Ou tem pessoa que fala, não, eu não estou desejando, mas às vezes está fazendo o outro desejar, às vezes está levando o outro, né, a pensar. Eu tenho recebido, até ainda estava falando para a Isolina hoje, não vou falar nomes, é claro, mas do nosso próprio grupo, pessoas que passam, igual eu tive que deletar hoje, que eu ainda falei para Maria Angélica, que eu sou tão desastrosa que ainda é perigoso eu mandar um trem desse apagando para as pessoas nuas. Mulheres, outro dia eu recebi de uma pessoa, 2 mulheres se beijando, 2 mulheres nuas. E eu ainda recebi essa semana, né, coisas pornográficas. O que a pessoa ganha com isso? Por que não respeitam a gente? Por que não vê a postura de cristão? Porque não é nem só pra mim, eu mando é pro meu grupo, é porque eu errei, é porque eu levei sem querer. Tá, mas eu acho que o cristão, igual essa pessoa que eu corrigi, falei, não quero esse tipo de coisa, ou eu te deleto. Se desculpou, disse que não era pra mim, mas eu acho que o cristão ele tem que prestar muita atenção, porque nós estamos indo para um caminho que não condiz com a verdade. Muitas vezes eu brinco com as meninas, tem hora que eu falo, nossa, acho que eu sou rígida demais, que eu tô fora. Não é porque eu tô fora do mundo, não, é porque eu sempre pensei assim. Eu falo muito pra elas, olha, vocês mandam o corpo de vocês nu para outra pessoa ver. Enquanto tá namorando, parece normal, fazem até sexo virtual, parece normal. Amanhã termina o relacionamento e tá mostrando sua foto para outra pessoa. Ou às vezes até antes de terminar mesmo faz gaiofa, essa aqui eu tô pegando. A gente vê as coisas, eu vejo os encontros de jovens quando eu vou dar palestra, eu falo muito para as jovens. Falo, olha, cuidado com o que vocês escutam dos rapazes, porque é muito fácil você entrar na onda de uma música do Luan Santana, te dou o céu, te dou o mar, para chamar a sua atenção. Enquanto está chamando a atenção, pode até dar. O céu e o mar foi feito por Deus.
Ninguém promete nada, não constrói nada. Não constrói uma relação dessa forma. Eu tô cansada de ver pessoas que vêm aqui, mulheres que reclamam comigo. Meu marido disse que o sonho dele é que eu fique com outra mulher na frente dele. O sonho do meu marido é que eu fique com outro homem na frente dele. Então a gente escuta cada barbaridade. Quantas vezes eu repreendi o Deusemar e eu acredito que ele conscientizou. Porque às vezes é falta de consciência. Conscientizar. Quantas vezes ele já falou das pessoas que ele carrega nos táxis, das meninas prostituídas. É muito fácil eu mostrar a foto de uma menina nua e passar para o outro e passar, mas não é filha sua, não é sua irmã, não é sua mãe. Então a gente vai vivendo uma inverdade que as pessoas acostumam. As crianças vão sendo corrompidas. E como é que vão ser as crianças se nós não tomarmos consciência? Muitas vezes falei para meus filhos, eu sei que não vão fazer o que eu peço, mas eu ensino para não abusar de filhas dos outros. Eu conheço pessoas que falam, meus filhos é para o mundo. Vão viver o mundo e vão perder a salvação por isso. Porque aquele que está na verdade, o Senhor é constante com ele, mas aquele que não está, o Senhor não vai justificá-lo, não. Porque no mundo, o mundo não vai nos salvar mesmo. E nós temos que lembrar que Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas Ele também é justiça. Ele também é justo. E Ele não fica de acordo, hora nenhuma, com o pecado. Ele ama o pecador, porém não o pecado. Então eu fico assim pensando como que você arruma, falo para as meninas que estão aqui na minha presença e direto eu falo, procurem homens que tenham temor a Deus, que tenham um bom coração. Porque se a gente for procurar no mundo aqui, nós vamos procurar uma agulha no palheiro. Então muitas vezes falei para o Deusemar, você é cristão, não entra na onda. As meninas bonitinhas saem para as noitadas, não encontrou quem queria, você mesmo serve, fica comigo. O Deusemar já falou muitas vezes. Estou mentindo, Terta? Não, verdade. Mas eu fui conscientizando ele, Deusemar, essas meninas que entram no seu carro, é para você ensinar elas a verdade. É para você ensiná-las e dar força para que elas saiam dessa vida. Porque como vai ser esse mundo prostituído? O que vai ser um sacerdote amanhã? Como que vai ser um pastor amanhã? Quantas vezes a gente vê nesse mundo corrompido? Eu falo isso sempre, eu vou louvar e agradecer a Deus sempre por o presente que eu ganhei da Maria Divina e do Seu Jean, que me levaram para a Polônia. O que eu vivi em poucos dias, eu não vivi em 50 anos. Quando eu fui, eu tinha 50 anos. Porque eu aprendi que nosso Brasil, ele é distorcido de todas as formas. Nós aprendemos que aqui é tudo liberal, tudo dá um jeitinho, por isso que vive essa corrupção e que está tão entranhada, né? Lá fora o nosso Brasil, ele é taxado de pessoas, as meninas é tudo para prostituir. E eu conheço pessoas que vieram de fora agora, que tiveram que vir embora pela pandemia, tiveram que prostituir. Não são respeitadas. Por quê? Porque a nossa realidade é essa, o nudismo, tudo é normal, vai acostumando, né, que tudo parece normal. Então, nós tínhamos uma funcionária, uma Isolina, nós brincamos muito com ela um dia, ela tirando roupas nuas e mandando pro rapaz, ela nem sabia quem era. Um dia marcou um encontro, eu falei, olha, você nem sabe o que está do outro lado. Se é um pedófilo, se é uma pessoa que tira suas fotos para mandar para outros lugares e ganhar dinheiro. E mesmo pode sair com ele, de repente ele te estuprar, matar, e a gente nem sabe onde está. Como é que você não pensa no seu corpo como um templo do Espírito Santo de Deus? Quando você fala para um filho, igual eu falo para meus filhos, não fique com uma, com outra, não, isso não é da vontade de Deus. Você não está agindo conforme a palavra de Deus. E assim a gente tem que corrigir, ainda que não nos escute, mas vai amadurecer. A nossa obrigação é ensinar e dar bom exemplo. Então, nesses dias que a gente teve que frear os nossos comportamentos, Nossa Senhora pediu para a gente rezar o rosário até dia 30, que é o dia de Pentecostes, para nós ganharmos essa graça da conscientização dos pecados. Tudo eu posso, nem tudo eu devo, como disse Paulo. Eu posso tudo, mas como cristão eu não devo. Não é essa a postura que eu quero. Porque é tão engraçado que enquanto o pai, às vezes, acha que os seus filhos... Muitas vezes eu já ouvi essa frase, segura suas cabritas que meus bodes estão soltos. Meus bodes não é solto, não.
ela ir junto comigo na igreja, falando e corrigindo e mostrando o erro. Não sou perfeita. E mesmo procurando acertar, já errei muito. Já errei muito e muitas vezes eu falo pro meu filho, por eu ter errado, não quero que você erre. Porque tudo na nossa vida tem consequência. Tudo, todas as nossas atitudes têm consequência. Então, hoje eu quero que a gente preste atenção e ouça os apelos de Nossa Senhora. Os pecados precisam nós tomarmos consciência, porque a palavra de Deus fala assim, meu povo se humilhar, se buscar minha face para orar, eu ouvirei do alto do céu e sanarei a sua terra. Para sarar essa terra, para ajudar essa terra a ser melhor, tem que partir de cada um de nós. E em tudo, em todas as nossas atitudes, a gente analisa a sua vida, o que você melhorou. Em tudo eu tenho procurado observar, como eu falo. Esse dia eu estava falando para o Deus Amar também, com relação, saí lá fora, alguém tocou a campainha, era um lixeiro. Era um rapaz recolhendo, limpando, varrendo a rua. E acho que ele arrependeu quando ele me viu, mas eu falei, o senhor tocou a campainha, ele toquei. E eu falei assim, o senhor quer o quê? Desejo? Ele falou assim, não, é porque eu ia falar, olha aqui que sujeira, olha como é que joga o lixo aqui, olha que bagunça, joga tudo, rasga tudo, não tá nem aí, não sei o quê. E muito nervoso, e eu falei pra ele, o senhor tá certo. O senhor tá certíssimo em estar nervoso. Porque não é falta de eu falar que tem 6 barracão, não é falta de eu pedir para cada um colocar só no dia, só na hora, arrumar direitinho. Se quebrou alguma coisa, embala no lugar onde possa não machucar os nossos irmãos, porque não são lixeiro que pega lixo, não. São trabalhadores. Eu tenho amigas que trabalham dia e noite, cansada, rouca, enfrentando doença e enfermidade, porque você levar o pão para casa. E é duro, é um trabalho ruim, terrível, mas que não é visto. Por quê? Porque ninguém se importa com o outro. Já briguei, o ex disse que eu não brigo com a Isolina, eu já briguei demais com a Isolina. Chupa picolé, joga o pauzinho fora. Ah, toma um sorvete, joga a casquinha fora, joga na rua e assim vai indo, né? Os nossos lixos vai levando tudo com as águas, tudo entupindo tudo. Como que vamos renovar a terra se nós não preocupamos com nada? E quando eu falei para ele que eu compreendia que não era falta de eu lutar com ele, ele falou assim, seu vizinho ali embaixo, um dia eu fui pedir para ele falou assim, você tá ganhando para isso, tá recebendo para isso. Então as coisas distorcidas em tudo na nossa vida faz com que a gente não enxergue o outro, não veja o outro. Por que a gente não melhora? Porque não se coloca no lugar do outro. Eu não tenho filha mulher, mas eu sempre falei para meus filhos, antes de brincar com uma filha de Deus, lembra da sua mãe e lembra que poderia ser comigo, que você não ia gostar. Então, em tudo devemos colocar o nosso filho, o nosso irmão, a nossa mãe, nosso pai, e pensar, eu não quero para mim, então eu não quero também para o outro. Isso em tudo. Então, nessa viagem que eu fiz, eu achei bonito, porque tudo lá é igual, né? O homem colocava a mesa ali, em todo lugar que a gente chegava, como se fosse a mulher. Tudo tão natural, todo mundo se ajuda. E eu brinco demais aqui em casa, que se chega alguém e fala assim, o Enes tá varrendo a casa, ele tá te ajudando. O homem faz as coisas dentro de casa para ajudar a mulher. Não vê como consciência de todos. É todos comem, todos sujam roupa, todos têm que estar se ajudando, né? Então quando tem essa comunhão, e um dia eu perguntei para minha sobrinha assim, Joyce, como que você casou com um homem que nem fala de Deus? Sua casa não tem mais um altarzinho, como nós aprendemos em casa, né? Costumou pôr ali o altar, vela. Como que é viver assim, não rezando? Porque lá não tem jeito de ir na missa, como a gente vai aqui, né? Ela falou assim, tia, é interessante como que é cultura. Se eu falar pro meu esposo, mente que eu não tô, ele fala, não, eu não minto. Porque ele não mente. Ela falou assim, 15 dias eu sei que ele tem um filho. Se eu for para o Brasil, nesses 15 dias o filho dele está dentro do nosso planejamento. Ele não liga para a mulher para perguntar o que dá para febre, porque ele conhece o histórico do filho. Ele não vai na escola saber por que o menino está dando trabalho, porque ele conhece o menino. 15 dias o filho é dele. Então ele falou assim, em tudo ele vive a palavra, porque ele acha que é coerente, que é certo. Não matar, não roubar, não desejar o que é do outro. Então se ele vive, o que é melhor? É você não pregar, mas viver, ou você pregar e não viver? Ela falou, eu vivo com um homem que fala a verdade, eu vivo com um homem que é correto, que é justo, que é...
Quem me teceu vários predicados do esposo? Então você analisa a gente que fala que é cristão. Sigo Cristo. Ser cristão é seguir Cristo. A gente vê tanta mentira. Eu lembro quando a minha sobrinha era pequenininha, minha irmã falou pra ela, não mente que seu pai não tá, porque o pai dela tava daquele jeito. Ela chegou e falou assim, ó, minha mãe mandou falar que meu pai não tá não. Criança é assim, né? Fala a verdade. Deus é mais que uma mãe um dia falou assim, o menininho chegou perto da mamãe, morava, não sei se é no nono andar, né? Foi o padre Léo contando as histórias dele. Diz que o menininho chegou correndo e falou assim, mamãe, a senhora é uma mentirosa. Ela falou, não, meu filho, eu não minto, mente sim, a senhora mentiu pra mim. Ué, por que eu menti pra você, meu filho? A senhora falou que meu irmão era um anjinho. Eu joguei ele do vitrô e ele não voou. Então assim, não mente, né? Mas a gente começa a falar pro filho não mentir e começa as mentiras dentro de casa. Não, mente que eu não tô, ó, fala isso, fala aquilo, né? Então a gente vive numa escuridão tão grande, incapaz de enxergar. Temos muito a melhorar. E vou ler aqui alguns trechos da palavra que nos faz refletir um pouquinho. Mateus, eu já falei para vocês, né? Mateus 5, que está lá no versículo 29. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo inteiro seja tirado na geena. Se tua mão é motivo de pecado, né? Quantas vezes nossa mão aponta, nosso dedo aponta para o erro do outro, deixa de estender a mão para o outro. Tem Eclesiástico uma palavra que fala para a gente correr do pecado como se fosse uma serpente. Duvido que alguém vai pegar uma serpente, né? Então também não deve procurar o pecado, fugir das ocasiões de pecado. E lá em Coríntios, 1 Coríntios 7, fala para nós o seguinte, aliás, 6, versículo 12, gravidade da impureza. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor, torna-se como ele um só espírito. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificar o nosso Deus até mesmo no nosso corpo, a começar do nosso corpo, dos nossos membros. Eu achei bonitinha a Marcela. Marcela, pode falar aqui para mim um pouquinho? Pode falar aqui atrás, se não quiser aparecer, faz igual a Maria Angélica. Na semana passada eu falei, por que você não disse para as pessoas sobre isso? Né? Que Deus nos ama tanto. E se nós somos imagem e semelhança dele, realmente nós somos lindos. Né? Porque nós somos imagem de Deus. Que Deus a gente faz então na nossa mente, né? Vem aqui, Marcelo, fala um pouquinho. Então ela falando que Jesus ri da gente, que... Como é que é, Marcelo? Eu não sei dizer tão bonitinho igual você falou. Mas eu achei tão bonitinho que eu me senti assim, uma criança que Deus olhava, ria das piadas, das bobeiras, das brincadeiras. Deus é presente conosco, o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso se faz presente na nossa vida. Mas é preciso nós corrigirmos
os nossos membros, todos eles, a pensar, a enxergar, a ouvir, a ir e vir. Então nós vimos que hoje, quando a Maria Angélica falava das crianças, né? Será que amanhã ou depois vai ter um jovem que é pedófilo, vai ter um pai que é capaz de estuprar a filha? Será que nós ainda vamos ver tanta coisa horrorosa que a gente vê ainda no mundo até hoje? Ou será que houve alguma transformação realmente? Então, nesse sentido é que nós vamos rezar 3 Pai Nosso e vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude, que Deus faça a vontade dele. Se a limpeza é necessária para nós mudarmos a nossa consciência, para ter transformação, então vamos lá, vamos mudar. Vamos pedir a Deus para fazer enxergar os nossos próprios erros. Eu vou falar hoje de coisas, eu vou pedir a Jesus para curar feridas que estão lá dentro do seu coração. Como eu falo que nosso Brasil é muito distorcido, muito duro, ainda tinha, né, no nosso tempo homens muito machistas, você é minha e eu faço, né, o que eu quero. As pessoas são tão sem noção que eu já encontrei pessoas assim de eu ficar indignada, falar, poxa, eu fui contar esse assunto pensando que eu ia receber um conselho e falar, não, mas é assim mesmo, né? Se o patrão quer que você vá para a cama com ele, a escolha é sua, ou você vai ou você é mandado embora. Quantas situações ainda existe isso? Sogro que mexe com a nora, feridas que vão ficando, né? Vai virando uma caixinha aqui dentro que a gente tampa e não quer nem abrir. Já não quer nem abrir mais, de tanta dor, de tanto, às vezes, calor, porque o filho não podia saber, o esposo não podia saber. Tantas coisas estão ainda escondidas aos olhos da gente, mas não estão escondidas aos olhos de Deus. Deus está vendo tudo. Então é preciso pedir essa mudança, é preciso a gente falar para o Senhor, nos ajude, que a nossa oração ajude a conscientizar, que o Espírito Santo da verdade possa vir auxiliar essas pessoas tão cegas, tão corrompidas pelos desejos carnais, a luxúria, das inverdades, de falta de consciência e de amor, principalmente de amor. Então que nós possamos nesses dias de oração pedir a Deus essas mudanças. Então vamos pedir agora a Jesus, vamos olhar para Nossa Senhora, vamos oferecer junto com a Santa Jacinta, Francisco, as nossas pequenas penitências, que às vezes a gente pensa que está oferecendo muita coisa. Eu falo para Deus, é tão pouco que eu ofereço para o Senhor, eu sou tão limitada. Então eu peço para o Senhor vir em meu auxílio, me ajudar, porque nesse momento, feche os seus olhos agora e vai pedindo o Espírito Santo de Deus para curar suas feridas, curar seus machucados, para você ir abrindo essa caixinha que você fechou lá dentro do seu coração, dores guardadas por essas injustiças, por todas as mentiras que você passou, que você sofreu. E muitas vezes os maltratos do pai torna difícil até o relacionamento da pessoa com Deus, que é pai, porque é como se o pai fosse desse jeito, como se Deus fosse desse jeito. As pessoas querem um Deus da sua forma, do seu jeito, fazendo a sua vontade, seus desejos. Nosso Deus nos criou para adorá-lo. Nosso Deus nos criou para fazer o que é certo, para aprender nesse mundo, para melhorar, para perdoar, aprender a perdoar, aprender a pedir desculpa, aprender a reconhecer nossas falhas. Eu sei que o nosso coração ainda é muito endurecido, nosso coração ainda é muito, às vezes os machucados, as feridas, fechou tanto o nosso coração que o pai às vezes se torna duro com a filha. Às vezes o pai não consegue falar para o filho que ele é importante, que ele é valioso, que ele tem o seu valor. Às vezes o pai não abre o coração para mostrar a figura paterna, o amor vai aproximar esse filho do amor do pai. Porque a figura de Deus aqui na terra é o pai. Se o pai amou, se o pai ensinou, esse filho vai amar a Deus. Então muitas vezes assim é com a mãe que é endurecida, a mãe que só sabe corrigir, mas que não dá um exemplo, que não ensina a ter temor. A nossa capacidade de ensinar os nossos filhos, de levar os nossos filhos,
tem que ser em primeiro lugar para Deus. Assim como a Virgem Maria ensinou Jesus, não só em estatura, mas em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Por isso, coloca agora o seu coração diante de Deus. Você que às vezes teve que suportar coisas no seu trabalho, teve que suportar um chefe ignorante, você que tem que às vezes ainda suportar até hoje, um chefe que te canta achando que vai fazer isso e você vai aceitar, e que você volta para casa oprimida. Eu me lembro de uma situação que eu estava passando no serviço e eu vim na sexta-feira tão magoada, tão chateada para casa, e eu comecei a rezar o Magnífica e falava com Nossa Senhora: Deus faz cair do trono os poderosos e eleva os humildes. E eu rezava e eu falava: Deus faz cair do trono os poderosos. Quantas pessoas agem do seu poder, da sua autoridade, para oprimir o outro, para escravizar o outro, para ter o outro ao seu serviço, ao seu dispor, esquecendo que nosso Deus, sendo Deus, se fez humilde, se fez simples, lavou os pés dos discípulos. E então eu pedindo a Nossa Senhora, eu não voltei a trabalhar nessa sexta-feira à tarde, chorava e falava: não é possível, quantas pessoas são sujeitas a um trabalho assim para levar o pão para casa, humilhada. E então rezei tanto. Na segunda-feira, Deus tirou essa pessoa de onde eu trabalhava. Era um cargo político, eu não sei para onde foi, nunca mais vi, graças a Deus. E aí comecei a ter paz no meu serviço. Se você também é assim, oprimido no seu trabalho, trabalha o tempo todo já de alerta, cheio de inveja do seu lado, com pessoas que te olham o tempo todo, você que tem medo nesse momento, coloca diante de Deus. E você que é uma pessoa que oprime seus funcionários, é uma pessoa sem consciência, conscientiza o outro, mostra que todos nós precisamos um dos outros. Tudo que a gente come, alguém plantou, alguém lavrou, alguém trouxe no supermercado, alguém empacotou, trouxe à sua mesa. Se você veste uma roupa, alguém teceu, alguém fabricou, alguém costurou, alguém chorou e trouxe até você. Então glorifica a Deus nos seus membros, não apenas perna, braço, olhar, ouvido, boca. Glorifica a Deus pelo que Ele nos permite ter. Como é bom saborear um alimento, como é bom vestir uma roupa e nos sentir bem nela, como é bom a gente arrumar o cabelo, ter profissionais que nos ajudam, como é bom, como é maravilhoso glorificar a Deus por esses membros que são de Deus e que até nós vem nos ajudar a crescer. Então coloca diante de Jesus você, filha, que passou abuso na sua casa, abuso de uma pessoa que você confiava, abuso dessa pessoa que simplesmente passou a mão em você, achando que era normal, que era comum, e essa pessoa tão cheia de adultério no coração, adulterado por um poder que não existe a não ser do demônio, do diabo, daquele que nos quer envergonhados, daqueles que nos quer fazer a vida inteira ter essa marca como se nós fôssemos culpados. Quantas vezes nós nos sentimos culpados por certas situações que não é nossa culpa. O Senhor nesse momento me dá inspiração, que você se sente culpada e você não é culpada. Não foi você que seduziu, não foi o seu desejo, te incomodou, te incomoda, mas coloca diante de Jesus agora pedindo perdão para essa pessoa e do fundo do seu coração fala: apaga, Senhor, da minha mente, que você possa abrir essa caixinha que era um segredo só entre você e Deus. Mas o Senhor agora quer te curar, quer te libertar disso, dessa pessoa que te oprimiu, dessa pessoa que te julgou, dessa pessoa que apontou o dedo porque não tinha a mão como membro de Deus, dessa pessoa que foi a primeira a tirar pedra. O Senhor me dá uma intuição também de uma filha que foi apedrejada, caluniada. E o Senhor nesse momento pede para você olhar para Jesus, porque quanto mais Ele perdoou aquela filha, mais ela chorou aos pés dele e lavou seus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Porque o perdão lava a nossa alma, o perdão purifica o nosso coração. Vai colocando diante de Jesus aquilo que te oprimiu, aquilo que te entristeceu,
aquilo que você escutou. Quantas pessoas nos apontam o dedo, nos coloca cheio de culpas, e o Senhor não veio culpar. Ele veio dizer: filha, se ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai. O Senhor também está me dando a intuição agora de uma pessoa que abortou. Nesse momento, coloca diante de Jesus a graça de ser mãe, a graça de ser pai. Você carrega essa culpa esses anos todos. Olha para Jesus, olha para o Senhor agora, que nos ama e que diz: eu não te condeno. Toma consciência dos teus pecados. O Senhor não quer que a gente tome consciência para ficar nos acusando, mas para que nós não façamos mais e ajude outros também a não fazer mais, a conscientizar o outro, a rezar, para que Deus também transforme essas filhas que hoje vivem só na carne. Quantos filhos vivem a fornicação? Quantos filhos não estão preocupando com seus corpos? A própria palavra de Deus fala: quando você dorme com outra pessoa, você prostitui com essa outra pessoa, você acarreta todos os espíritos malignos dessa pessoa, todas as forças espirituais do mal, você também acarreta, porque nesse momento a própria palavra em Coríntios disse: você se torna um só corpo e uma só carne. Então, nesse momento, coloca diante de Jesus, pede perdão todas as vezes que você ficou com uma pessoa aqui e ali, inconsequente, nem prestou atenção que o seu corpo naquela hora era de Deus. É templo do Espírito Santo de Deus. Por isso você deve zelar, deve cuidar, não apenas a beleza externa, mas dentro do nosso interior. Saber que nós todos estamos aqui para sermos iguais e para ajudar o outro também a erguer, caminhar, levantar. Então peça para Jesus agora e olha para dentro do seu coração. Vai colocando diante de Deus. Deixa o Espírito Santo te sondar, Ele que vai mostrando. O Espírito Santo que vai mostrando nesse momento. Eu também sinto uma mãe que ela não estava preparada para ser mãe e ela maldiz esse filho no seu ventre. Ela ainda está grávida, mas ela é triste, ela não quer esse filho, pois o Senhor está dizendo que você está cuidando de um filho que Ele te confiou, assim como a Virgem Maria foi confiada a Jesus. Quem sabe essa criança sua vai vir ainda para te trazer tanta alegria no mundo. Não importa se o mundo está difícil, mas o Senhor vai cuidar, não vai te faltar nada, porque Ele é o nosso pastor. Quem sabe essa criança vai ser um santo. Quem sabe você vai impedir dessa criança vir salvar vidas, ajudar o outro. Ame, cante, glorifique o Senhor por essa criança que está no seu ventre. E peça perdão ao Senhor, comece a conversar e dizer: você vai ser grande, vai me dar força, nós vamos lutar e nós vamos caminhar juntos. Não importa se o pai não está assumindo essa criança. Quantas vezes vieram crianças aqui para me rezar, o povo diz que é para benzer, e eu sentindo a criança doente porque não sentiu o amor do pai. Nós não temos noção do que é um pai e uma mãe amar o seu filho. Pode ser o problema que for que ele tiver, amanhã ele supera, porque ele foi criado com amor, e o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Então vai colocando nesse momento o seu filho, a sua criança. Nossa Senhora hoje nos lembrou como serão essas crianças. Se você começar a consagrar agora e corrigir, ensinando por que você está corrigindo. Por que a sua filha não deve seduzir? Não deve dançar seduzindo, mesmo que seja normal, nas novelas e em todos os lugares. Veja o que seus filhos estão escutando de música, porque as músicas também entram no ouvido, caem no coração e querem viver aquilo que não é realidade. As músicas, os jogos. Tem pai que já começa desde pequenininho para ficar livre do filho, coloca um celular na mão para interter. E depois fica difícil você tirar aquilo que você mesmo deu, aquilo que você mesmo permitiu. A gente dá um jogo, como eu já fiz muitas vezes com o Arlo, hoje eu fico lutando para tirá-lo dos jogos. Às vezes a gente vicia os filhos, vicia nas coisas erradas, vicia nos jogos,
vicia na bebida porque deve beber, vicia, meu filho é homem, como muitas vezes eu escutei aqui em casa, meu esposo dizer, nosso filho é homem, deixa o menino. Não, nosso filho é homem, mas precisa ser honrado, precisa ser direito. Então eu peço a você que agora coloque sua família diante de Deus e vamos pedir a Nossa Senhora para nos ajudar. Olha o exemplo de Maria, olha o exemplo dessas crianças tão pequenininhas, acreditaram em Nossa Senhora porque tiveram berço. A mãe ensinou, o pai ensinou. E todos foram tocados e transformados. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Vai convidando Nossa Senhora nessa noite a passear na sua vida, naqueles lugares que até agora você ainda não conseguiu e não permitiu que ninguém chegasse. Mas Nossa Senhora hoje, junto com esse Espírito Santo, junto com Jesus, ela quer entrar na sua casa, ela quer entrar em cada canto que você apresentar para ela. Aí na sua casa, vai pedindo para Nossa Senhora, entra, mãe, apresenta o teu filho para minha família, vai falando, vai pedindo para Nossa Senhora. Você que é mãe, você que é filho, pede para Nossa Senhora hoje e fala para Jesus, entra, Senhor, eu abro o meu coração, eu já pedi ao Senhor o perdão, agora eu quero que o Senhor entre e visita aquelas partes, Senhor Jesus, que eu ainda não consegui entregar. Fala para o Senhor, Senhor, visita meu coração. Visita meu coração machucado, Jesus. Visita meu coração ferido. Visita, Senhor, aqueles lugares onde os traumas eu não consegui ainda entregar para o Senhor. Mas nessa noite, Jesus, eu quero que o Senhor venha visitar. Vai pedindo para o Senhor nessa noite visitar aquelas áreas impossíveis para você, mas que para Ele tudo é possível. Se você não consegue, pede a Nossa Senhora para te ajudar. Pede para ela, fala, mãe, eu não consigo. Pede o seu filho para visitar aquelas áreas que é impossível para mim, os seus traumas, tudo que até agora você apresentou para Jesus e para Nossa Senhora. A mãe está diante de cada um de nós e ela quer acolher cada lágrima, cada pedido do filho, daquele filho que foi machucado, daquele filho que foi massacrado, daquele filho que foi abandonado. Nossa Senhora hoje está conosco. Então peça para ela nesse momento. Fala para o Senhor hoje, Senhor, me coloca no teu colo. Eu quero sentir paz, Senhor. Você já pediu perdão para o Senhor, já apresentou para Ele todos os teus pecados. Você já colocou diante dele aquilo que você nunca tinha apresentado para ninguém e nem mesmo para Jesus. E hoje você apresentou para Ele. Então peça para Ele agora. Senhor, me coloca no teu colo. Eu quero dormir, Senhor Jesus. Nessa noite eu quero sentir a tua paz. Eu quero me aconchegar no colo de Nossa Senhora, dessa mãe que acolhe os piores filhos. Aqueles filhos que não a conhecem, aqueles filhos que todas as pessoas abandonam. Talvez você nunca tenha sentido o aconchego dessa mãe, o aconchego de Jesus. Hoje Ele te apresenta o colo dele. Então aproveita hoje e peça para Ele, Senhor, eu quero hoje sentir amado por Ti. Eu quero me sentir, Senhor, acolhido por Ti. Se as pessoas te excluíam, hoje o Senhor te acolhe. O Senhor te perdoa. O Senhor estende para você a sua mão. Ele não te condena. Ao contrário das pessoas, Ele te acolhe no colo dele. Ele te dá o braço. Ele te dá a mão. Ele te dá um abraço.
porque Ele quer curar suas feridas nessa noite. Então se entrega para Jesus nessa noite e pede para Ele hoje: Senhor, depois de tudo que eu te entreguei, eu quero receber Teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, receber um Espírito acolhedor. Eu quero, Senhor, receber aqueles dons que o Senhor vê que eu seja capaz de acolher cada um deles, Senhor Jesus. Vai pedindo para o Senhor nessa noite: envia sobre mim, Senhor, um espírito de paz, um espírito de entendimento, um espírito de ciência, Senhor. Fala para o Senhor hoje. Talvez você se sente tão pequena, então peça para o Senhor um espírito acolhedor. Peça para o Senhor te fazer grande diante dEle, porque o Senhor, diante de Jesus, você é grande, você não é pequeno. Fala para o Senhor nessa noite aquilo que está aí no seu coração. É você e Ele, é essa intimidade que Ele quer ter com você, é esse momento seu e dEle. Não tenha vergonha dos seus pecados, porque o Senhor não te condena, como Ele não condenou aquela pecadora. Ele estende as mãos dEle para você hoje. Se coloca diante do Senhor, chora diante dEle, porque Ele acolhe as suas lágrimas. Ele acolhe o filho que sente a maior rejeição. Ele acolhe aquele que toda a humanidade menospreza. O Senhor acolhe aquele que se prostitui. O Senhor acolhe um drogado. O Senhor acolhe um alcoólatra. O Senhor acolhe os presidiários, porque todos são filhos dele. Todos são chamados por ele. Então você que está aí, coloca diante de Jesus nessa noite. Coloca o seu coração e não pensa que o Senhor te exclui. Ao contrário, Ele quer hoje que você volte para Ele. Vai falando para o Senhor hoje: cura, Senhor, cura aquelas feridas que ainda não cicatrizaram no meu coração, aquela ferida que ainda está aberta, aquela ferida que tem tantos anos, mas que aí dentro de você ainda mexe, ainda dói. E o Senhor hoje quer te curar. Ele quer te dar um espírito de paz. Ele quer que você volte a sorrir. Ele quer que você volte a ser feliz. O Senhor quer que você volte a ter aquela alegria que você tinha. O Senhor quer um semblante alegre no seu rosto. O Senhor está acolhendo cada um dos teus filhos tristes, porque Ele envia sobre nós um espírito alegre, um espírito de paz. Fala para o Senhor hoje. O Senhor está enviando sobre nós novos dons, assim como foi cantado desde o início: espírito de sabedoria, espírito de entendimento. O Senhor envia sobre nós. Basta a gente pedir, basta que você peça hoje para o Senhor. Então vai pedindo e agradece ao Senhor, porque Ele te lava, Ele te purifica. Agradece ao Senhor hoje por essa noite, por Ele nos enviar esse Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permite estarmos aqui. Obrigado, Senhor Jesus, por tantas curas do outro lado, como a irmã mesmo deu testemunho, que foi curada, né, da dor de cabeça. E eu sei que muitos testemunhos virão. Então tá terminando, para a gente não ter que, né, continuar depois ainda no outra live, que vai, né, mais demorado. Eu quero dar o meu boa noite a vocês, muita gratidão por nos acompanhar, nos ajudar. E aquilo que já foi falado, vamos passar cada vez mais para frente para a gente conseguir, para ficar mais um tempo, né, para a gente poder louvar mais, glorificar mais a Deus e nos prepararmos melhor, até que todo mundo volte, né, que a gente possa voltar. Deus abençoe vocês. E hoje eu achei interessante, não sei se dá tempo de falar, Maria Angélica. Nossa, eu falei pra Isolina, brinquei com a Isolina. Isolina, um dia eu tava lá no meu quarto, Senhor, o senhor vai avisar o dia da gente sair? O senhor vai avisar igual o senhor fez lá em